Bom dia, irmãos de São Carlos, Ibaté, Araraquara. Eu fiquei muito feliz com o convite do pastor Andrés de compartilhar a leitura da palavra e orar junto com vocês, mesmo longe, né? Nós permanecemos juntos em espírito. E, né, são igrejas muito queridas por mim, amadas, e é muito, assim, eu sou muito grato a Deus por tudo que vocês fizeram já por mim, por toda a parceria, companheirismo, e esperamos aí que quando passar isso aí a gente possa voltar a servir a Deus juntos, unidos, e para que a obra de Deus cresça. E eu queria compartilhar com vocês a leitura de um texto que é do Salmo 103. Bendiga minha alma o Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É ele que enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o oriente está longe do ocidente, assim ele afasta de nós todas as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, porque ele conhece a nossa estrutura e sabe como somos pó. Quando nós percebemos, né, a nossa situação, a nossa humanidade, as nossas falhas, a luta que nós vivemos, aquela batalha que do espírito e a carne dentro de nós, e a corrupção humana, a corrupção do nosso coração, e nós olhamos para essa situação e olhamos também para aquilo que Deus faz nas nossas vidas. Todo o agir dele desde que a gente nasceu, desde que a gente cresceu. E se tem uma coisa que, conhecendo a nossa situação e olhando aquilo que Deus nos fez para nós, a gente vê a misericórdia e a graça de Deus em cada detalhe da nossa vida. Em tempos de crise, em tempos de pandemia, às vezes a gente não olha tanto e se esquece disso.
se esquece de tudo aquilo que Deus fez. Por isso, o Salmo ele dá uma dica pra gente de como lidar com isso. Como muitas vezes o pastor Andrese comentou com a gente, né, de falar com a sua alma, de conversar com você mesmo. E o Salmo fala: bendiga minha alma o Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele está conversando, ele está forçando assim, ó, Mateus, não se esqueça dos benefícios de Deus. Mateus, louve a Deus. E a gente, né, fica... E é um caminho pra gente, né, de estar sempre lembrando e olhando a nossa volta e lembrar de que Deus tem cuidado de nós e que as misericórdias dele, que a graça dele transborda nas nossas vidas. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que o trabalho em São Carlos está completando 4 anos. É por isso que nós estamos aí firmes. Por isso que Deus tem cuidado de nós, por causa da misericórdia e da graça dele. Vamos orar, agradecendo a Deus por seu cuidado, pela sua misericórdia e pela sua graça. Pai, eu agradeço por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Agradeço, Pai, porque o Senhor não olha a nossa... O Senhor, mesmo conhecendo a nossa estrutura, mesmo sabendo que somos maus, o Senhor compreende, o Senhor nos dá graça, nos dá misericórdia, concede a tua misericórdia, sustenta as nossas vidas, cuida de nós. E nós somos gratos a Ti por isso, Pai. Nós Te louvamos porque o Senhor tem sustentado. E perdão, Pai, se em algum momento nós fomos ingratos, se em algum momento nós não reconhecemos a Tua misericórdia e a Tua graça nas nossas vidas. E nos ajude, Pai, fortalece a nossa fé, para que mesmo em momentos de crise, mesmo em momentos difíceis, a gente esteja grato ao Senhor e a gente reconheça todos os benefícios que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia nas nossas vidas. E que nós possamos continuar por muitos e muitos anos compartilhando, vivendo e buscando Te agradar, buscando Te louvar, buscando Te servir, e que a gente esteja cada vez mais gratos e firmes na Tua misericórdia e na Tua graça, Pai. No nome de Jesus, ó Pai, Te peço por cada pessoa que está em diferentes lugares, Pai. Cada pessoa que está em Ibaté, em São Carlos, em Araraquara, assistindo esse vídeo, assistindo esse culto, Pai. Deus, em nome de Jesus, abençoa a vida de cada um deles, ó Pai. E continue sustentando assim como o Senhor tem sustentado. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Abraços.
Senhor, porque sempre Ele ouve a minha voz quando estou a clamar. Inclinou-me seus ouvidos quando estive a suplicar. Volta a alma ao teu sossego e descansa no Senhor. Lança fora todo medo e confia no teu amor. E andarei na tua presença, e enquanto eu viver, o louvarei. Amo o Senhor, porque sempre Ele ouve a minha voz quando estou a clamar. Inclinou-me seus ouvidos quando estive a suplicar. Volta a alma ao teu sossego e descansa no Senhor. Lança fora todo medo e confia no teu amor. E andarei na tua presença, e enquanto eu viver, o louvarei. Graças a paz, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja com todos vocês. Temos orado para que Deus esteja abençoando a sua vida, abençoando o seu lar, trazendo paz ao coração, tirando a paciência que esse momento tanto proporciona a cada um de nós, e assim os irmãos estejam realmente superando esse momento tão difícil a qual estamos passando. Ainda não podemos gozar de fazer cultos ao vivo, né, com a presença dos irmãos. O momento ainda exige um pouco de cautela, mas eu creio que Deus logo, logo vai responder às nossas orações. Logo, logo nós vamos poder realmente ter segurança para que possamos voltar a fazer culto juntos. Tem uma vacina que já está sendo testada. Peço que os irmãos estejam orando para que Deus abençoe esse processo, abençoe a medicina, os cientistas, e assim possa realmente gerar uma vacina que imunize as pessoas e assim trazer mais tranquilidade para todos nós e a volta da vida à normalidade, né? Quero aproveitar ainda antes da mensagem para dar um aviso aos irmãos. Dia 31 agora de julho nós teremos o aniversário da Igreja Nacional, completando 117 anos. Todo ano as igrejas, os presbitérios realizam esse culto comemorativo pelo aniversário da sua igreja, e esse ano, 31 de julho, vai cair uma sexta-feira. Então, no domingo, dia 2 de agosto, haverá um culto de celebração, de ação de graças, pelos 117 anos da nossa igreja. Esse culto será um culto do presbitério, onde vai ser realizado numa igreja em Limeira, e será transmitido online para todo o presbitério do Oeste, a qual nossa igreja aqui de Araraquara pertence, e nós todos vamos poder participar, assistir esse culto de forma online. Quando estiver mais próximo, nós vamos avisar mais e vamos também mandar o link para que você possa acessar esse culto e celebrar com todas as nossas igrejas no Brasil inteiro que estarão comemorando e festejando os 117 anos que Deus fundou essa igreja, que Deus estabeleceu ela para ser bênção no Brasil também. Então, não deixe de participar, comente com outras pessoas e vamos assim junto louvar e agradecer ao nosso Deus pelos 117 anos da IPI do Brasil. Para a nossa meditação nessa noite, eu queria ler um texto com você lá em Provérbios, capítulo 30, no versículo 26. Provérbios, capítulo 30, versículo 26, ele vai ser a base para a reflexão dessa noite. O nosso tema dessa mensagem é vulnerabilidade. E nós vamos entender o porquê desse tema, né, a partir desse texto, que diz assim, na minha versão: os arganazes, povo não poderoso, contudo fazem
a sua casa nas rochas. Vou ler novamente. Os arganazes, povo não poderoso, contudo fazem a sua casa nas rochas. Vamos orar ao Senhor, eu pedir de Deus a bênção, a iluminação para que nossos corações e mentes compreendam as suas verdades. Oremos. Pai amado e querido, te louvo e agradeço pela oportunidade, Senhor, de abrir a Bíblia e mesmo virtualmente compartilhar, Senhor, a tua palavra com os irmãos. Mas eu peço que não só a mim, mas a todos que ouvem, Senhor, essa mensagem, recebam do Espírito Santo a luz que clareia, que dá entendimento, que edifica, que alimenta, para que assim nós possamos, ó Deus, pela tua palavra ser conduzidos. Queremos, ó Deus, ouvir a tua voz, que não seja sabedoria humana, que não seja palavras persuasivas, mas seja no Espírito e no poder de Deus, que essa mensagem chegue ao coração de cada um. Esteja, Senhor, falando conosco, assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, você já deve ter ouvido as expressões confie em si mesmo. Você pode, se você quiser, empodere-se. São palavras de ordem, são confissões positivas ditas geralmente pelos gurus, da autoajuda. Essas palavras, elas têm escondido nelas a ilusão de que nós todos somos o máximo, de que nós somos pessoas importantes, poderosas e que podemos conseguir qualquer coisa que quisermos na vida. E aí esses homens, eles, por exemplo, dão cursos, escrevem livros, dando dicas, estratégia para que você possa conquistar os objetivos da sua vida, realizar todos os seus sonhos. Essas técnicas, essas dicas, essas estratégias, muitas delas são até válidas, mas não podemos entender de que realmente nós somos o máximo, de que nós somos os poderosos, de que nós podemos conseguir todas as coisas que quisermos. Na verdade, quando muitas pessoas conseguem até realizar muitas coisas, elas se enganam mais ainda. Elas ficam orgulhosas, elas ficam prepotentes e assim elas ficam também desafiadoras até do próprio Deus. Isso aconteceu com Nabucodonosor. Nabucodonosor foi um grande conquistador, um grande guerreiro. Ele conquistou várias terras, propriedades, derrubou vários outros impérios e construiu a grande Babilônia, que era uma das maiores construções daquele período e de tal beleza que ficou conhecido na história, na posteridade, como de fato uma grande construção. Você deve lembrar de uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era os jardins suspensos da Babilônia. E por conta de ele realizar tanta coisa, Nabucodonosor, de ter realmente feito uma grande cidade, uma vez ele subiu no alto do palácio dele, conseguiu contemplar toda aquela cidade linda, bela, que ele construiu, e aí ele se exalta. Ele diz, não é esta cidade que eu realizei, não é esta cidade que edifiquei para a casa real, E aí ele se achou grandioso, se achou majestoso diante de Deus. E naquela mesma hora, uma voz vem do céu e vai dizer para ele o seguinte: passou de ti o reino. E a partir daquele momento, ele será expulso dos homens, ele vai perder a consciência dele, ele vai morar com os animais, ele vai receber do orvalho da chuva à noite, e assim ele vai crescer até pelo sobre ele, como se fosse um animal mesmo. E de fato acontece tudo isso. Ele fica por 7 períodos, que nós entendemos como se fosse uma espécie de 7 anos. E durante esses mais ou menos 7 anos, esse homem ele pasta junto com os porcos, ele pasta junto com os animais. É um homem que virou meio que um animal, porque antes ele tinha se exaltado, antes ele achava que ele que tinha conquistado todas as coisas, e ele negou Deus nessa história, e por conta de tal exaltação, ele foi humilhado a tal ponto. Depois de um período, quando termina aquilo que Deus tinha dito, o prazo termina, e ele volta à consciência dele, ele retorna ao reino dele, aí ele vai reconhecer de fato que Deus é o Senhor Todo-Poderoso, que Deus é quem dá o reino aos homens, Deus é quem dá poder aos homens, Deus é quem dá os recursos para que as pessoas possam conquistar todas as coisas. Então essa ilusão da autoajuda, ela não pode habitar o nosso coração, porque quando a gente se engana achando que somos alguma coisa,
e acontece uma tragédia, aí nós realmente desabamos. Aí nós realmente começamos a entrar naquele período de depressão, de tristeza, de ansiedade e de sofrimento. Muitas pessoas se encontram assim nesse momento. Muitas pessoas estão impotentes nesse momento. A pandemia fez com que muitas pessoas perdessem muitas coisas e perdessem principalmente confiança em si mesmo. Então, tudo isso está revelando, na verdade, uma grande fraqueza nossa, que nós somos vulneráveis, que nós somos frágeis realmente. Frágeis de corpo, frágeis de capacidade, frágeis de recursos. É Deus quem possibilita as coisas aos homens. E o nosso texto que nós lemos aqui, de Provérbios 30, fala sobre isso. Fala de animais que são um povo não poderoso, né? Contudo, ele faz a sua casa nas rochas. Os arganazes são uma espécie de roedores muito próximo ali de ratos, de esquilos. Algumas traduções traz a palavra coelhos. Mas esses arganazes, eles são esses pequenos roedores que viviam ali pela Síria, eram bastante conhecida por aquele povo. Ele era um animal muito vulnerável, muito frágil, ele não tinha força para se defender dos seus predadores. A única solução que os arganazes tinham para defender-se dos seus predadores eram as rochas, eram as tocas, onde ele se escondia. Ali naquelas tocas eles se protegiam, por exemplo, de corujas, de águias, de linces, de coiotes e de raposas e até lobos. Esses animais eram os seus predadores. Esses animais eram que ofereciam perigo aos arganazes. E aí, como ele não tinha nenhuma capacidade em si mesmo para realmente se proteger, se defender desses predadores, ele se escondia na toca. E aqui existe uma sabedoria. Se você subir mais 2 versículos desse texto de Provérbios, você vai ver que o autor está dizendo o seguinte, que tem 4 coisas que ele não compreendia, mas que revelavam uma grande sabedoria. E a sabedoria dos arganazes, justamente por ser frágil, ser vulnerável, era se esconder aonde ele não poderia ser pego. Um lugar onde não poderiam cavar, porque a rocha é firme. Um lugar onde ele podia se esconder ali, se proteger, até o momento onde realmente já estava seguro e não ofereciam mais a ele perigo algum. Essa era a sabedoria dos arganazes, se esconder nas rochas. Esse pequeno animal, ele exemplifica para nós a nossa fraqueza, a vulnerabilidade do ser humano, que nós somos seres realmente sem muita força, a gente não pode se proteger muito de alguns predadores. Interessante que os seres humanos sempre se uniram ao longo de toda a história para poder enfrentar perigos maiores. Mas às vezes esses perigos maiores do que eles são invisíveis. E esse é o momento que nós estamos vivendo, que está mostrando que nem nós nos unindo muito conseguimos realmente nos proteger de todos os perigos. O perigo que hoje assola a humanidade, ele não é visível aos olhos. Ele não está diante de nós de tal forma que a gente possa pegar uma arma, pegar uma espada, pegar uma faca, ou mesmo com a força do braço, nos proteger desse inimigo. Então, por conta de realmente esse momento mostrar nossa fragilidade, como esses arganazes, nós temos agora que nos voltar para aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que é a rocha. É muito interessante nós entendermos primeiro essa fragilidade do ser humano. Primeiro entendermos o quanto realmente somos vulneráveis. Por exemplo, a nossa vulnerabilidade é tão grande que se nós cairmos de um lugar alto, isso pode fazer com que a gente fique paralítico ou mesmo até morrer. Nossa fragilidade também se demonstra, por exemplo, se a gente sofrer um acidente de carro, onde pode deixar-nos inválidos ou mesmo até morrer nesse acidente. Às vezes, até coisas simples da nossa vida, por exemplo, a coisa mais básica que nós fazemos diariamente é nos alimentar. Mas se de repente nós comemos um alimento que não esteja bom, esteja estragado, passado da validade, isso pode trazer uma infecção para nós, uma infecção generalizada e também nos levar a óbito. Tudo que eu estou dizendo aqui, esses exemplos e muitos outros, é para mostrar o quanto realmente nós somos frágeis. O texto bíblico mostra para nós essa fragilidade quando cada um de nós compara os seres humanos com uma flor. Pedro, por exemplo, ele vai dizer em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24, pois toda carne é como a erva,
e toda a sua glória, todo o seu poder, toda a sua capacidade que ele acha que tem, é como o flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Ou seja, nós somos comparados com isso. A nossa carne, nós como seres humanos, é como flor da erva, que muitas delas nascem de manhã cedo, e mais tarde, daqui a pouco ela já seca, murcha e morre. Essa é a fragilidade do ser humano. O Senhor mesmo testifica isso através de Isaías 40, versículo 7, quando ele vai dizer assim: seca-se a erva e cai as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Então, ele está comparando que até o próprio povo de Israel, como fosse a erva, era um povo frágil, era um povo vulnerável também, e que dependia dele. Porque, como disse John Piper, nós somos fracos, mas Deus não é. Deus, ele é o Todo-Poderoso. Deus, ele é a rocha. Aqui como o nosso texto. Se uma flor, ela se seca e ela se esvanece, deixa de existir, uma rocha, ela é durável, permanece por muito tempo. E o nosso Deus, ele está sendo comparado com a rocha, mas ele é muito mais do que a rocha. Ele é o Criador da rocha. Então, ele é muito mais durável do que uma rocha. Deus é aquele que permanece para todos sempre. Deus é aquele que um vírus como o coronavírus não mata. O coronavírus não tira o ar de Deus. O coronavírus não enfraquece Deus. Não deixa Deus com febre. Um carro, se bater em Deus, não mata Deus. Se Deus cair de uma altura muito grande, Deus não morre. Deus, ele é o Todo-Poderoso. E tem um salmo que fala justamente dessa comparação de Deus com a rocha. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha senão o nosso Deus? É dito isso em 2 Samuel 22, 32. Quem é a rocha senão o nosso Deus? A rocha é aquele lugar onde muitos homens e mulheres de Deus foram se refugiar dos perigos. Assim como os arganazes foram se refugiar no perigo. Você tem, por exemplo, Juízes capítulo 20, versículo 47, que diz que 600 homens viraram e fugiram para o deserto numa batalha. E a penha de Rimon, a penha quer dizer rocha, onde eles ficaram lá por 4 meses se protegendo dos inimigos. Eles foram para a rocha. É um modelo, é um exemplo para nós de que a rocha é o lugar de refúgio. E a nossa rocha, o nosso lugar de refúgio é o Senhor nosso Deus. Também você tem em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 6, dizendo: vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas e pelos buracos e pelos penhascos e pelos túmulos e pelas cisternas. Ou seja, eles foram para aqueles lugares se refugiar, lugares feitos de rocha, lugares para se proteger. Você vai ter Davi. Davi quantas vezes não precisou fugir de Saul e quantas vezes ele não se meteu em lugares realmente rochosos para se proteger, Porque ele entendia que a rocha era um símbolo do Senhor Todo-Poderoso, que ele podia se guardar. E por conta justamente de ele entender que Deus era como uma rocha inabalável, é que ele vai usar muitos salmos, expressar em muitos salmos essa simbologia de Deus ser uma rocha inabalável, ao qual ele podia se refugiar, podia se proteger, encontrar segurança do Senhor, refúgio para que realmente nada o alcançasse e assim ele pudesse sobreviver. Muitas vezes Davi faz isso. Da mesma forma como Davi, nós também podemos fazer. Se nós, por exemplo, tomarmos como os arganazes, como esses exemplos bíblicos, o Senhor como a nossa rocha, ele vai nos proteger, ele vai nos guardar. Mas primeiro, nós temos que aceitar a nossa fraqueza, reconhecer a nossa fraqueza. Paulo, ele reconhece a fraqueza quando ele teve um momento difícil na vida dele, quando ele passou por uma enfermidade. A Bíblia vai colocar o texto de que ele estava tendo um espinho na carne. A gente não sabe até hoje o que é esse espinho na carne. Existem especulações, mas o que interessa é que ele estava num momento frágil. E ele ora ao Senhor, ele clama ao Senhor, ele se desespera por um momento, mas ele se deposita toda essa confiança no Senhor. E do Senhor ele recebe uma palavra muito interessante. Ele diz assim que o meu poder, Jesus dizendo, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então Paulo, ele reconheceu que
na fraqueza dele, reconhecendo a fraqueza dele, é que Deus podia operar. Quando ele entendesse que não é pela força do braço, não é pela sua potência, não é fazendo um curso de autoajuda, não é ouvindo os gurus do coaching que vai resolver o problema, mas se refugiar no Senhor, é que ele ia realmente prosperar, é que ele ia ser abençoado. Então, de fato, ele vai dizer em 2 Coríntios 12, versículo 9 e 10 o seguinte: por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Reconhecer primeiro a fraqueza. Reconhecer que nós realmente só podemos fazer alguma coisa se for com Deus. Esse é o momento que nós temos que entender que diante de um inimigo invisível, que a ciência, todos os cientistas no mundo inteiro estão trabalhando para poder combater, a gente tem que entender que antes da própria ciência, que é a bênção de Deus, Deus é quem dá sabedoria para os cientistas. Mas antes de essa ciência prosperar e trazer soluções, nós somos aqueles que, ao reconhecer nossa fraqueza, a gente conta com o Senhor, a gente busca o Senhor, a gente espera nele para que ele nos guarde, nos proteja, ele seja para nós aquele que realmente vai nos esconder nele. E estando na rocha, estaremos inabaláveis. Inabaláveis porque a pandemia, porque inimigos invisíveis nos deixam ansiosos, nos deixam com medo, nos deixam angustiados, nos deixam desesperados. Então nós precisamos estar na rocha para superar essas dificuldades, para superar o medo, a ansiedade, a depressão e tantos outros males emocionais que está sendo ocasionado nesse momento. Muitas pessoas estão doentes, muitas pessoas estão muito preocupadas e por conta disso elas se desesperam, elas não sabem o que fazer. Às vezes as reações são as mais adversas, como nós citamos no domingo passado, de irritação, estresse, violência, todas essas coisas. Mas aqueles que estão em Cristo, aqueles que fazem de Deus a sua rocha, supera com passividade, com tranquilidade, com esperança, que é o mais importante, com esperança, esses momentos difíceis. Então nós podemos realmente confiar no Senhor como a nossa rocha. Isaías 26, 4 é uma palavra para nós nesse sentido. Diz assim: confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Confie no Senhor, porque Ele é a rocha eterna. Como os arganazes, o Senhor é a nossa rocha. Arganazes, ele reconhece que não são poderosos, contudo, eles fazem a sua habitação na rocha. Nós temos que reconhecer que não somos poderosos, que tudo que a gente pode é com a força do Senhor. Então nós vamos nos refugiar no Senhor, porque o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna, como disse Isaías. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, confiemos no Senhor. Sejamos como o salmista, sejamos como Davi, que depositava toda essa confiança no Senhor e se refugiava na rocha. Tem um Salmo 40, versículo 2, que diz: Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Lama, né? Uma coisa que não tem firmeza nenhuma. Tirou ele dessa situação, tirou ele dos medos, tirou ele da ansiedade, tirou ele das falsas capacidades. E o que foi que fez? Pôs os meus pés sobre a rocha e firmou-me num lugar seguro. Quando a gente sai dessa lama, que é essa ilusão de sermos alguma coisa, de sermos o máximo, de sermos importantes, de que nada nos afeta, né? De que tudo a gente pode resolver, quando a gente sai dessa lama, dessa ilusão, o Senhor de fato, Ele põe nossos pés sobre a rocha e nos firma num lugar seguro. Salmo 40, versículo 2, para você ler mais tarde. É maravilhoso que o nosso Senhor se apresenta para nós como a rocha, onde nós podemos nos esconder nele, onde podemos nos proteger nele, podemos confiar nele e esperar nele até esse momento passar, para que nós possamos não realmente nos afundar nesse momento, não nos desesperar e nem ficar ansiosos, porque este é o momento
onde muitas pessoas têm assim ficado e por conta disso têm começado a sofrer enfermidades emocionais. Que cada um de nós, queridos, sejamos como o salmista, sejamos como os arganazes, sejamos como todos aqueles que reconheceram a sua fraqueza, como Paulo, e se refugiou na rocha eterna e esperou na rocha eterna. Esperando na rocha eterna, a única coisa que eu posso dizer para você é de que realmente o Senhor vai te abençoar, Ele vai te proteger. O Senhor não desampara os seus, nunca. Ele sempre se apresenta como a rocha para aqueles que nele buscam refúgio. Busque refúgio no Senhor. Eu quero orar por você, para que Deus aumente a sua fé, para que traga esperança ao seu coração e você, ao reconhecer a fraqueza, se refugie somente na rocha eterna. Oremos. Pai amado e querido, te louvo e agradeço pela tua bondade. A tua palavra, Senhor, traz uma imagem tua para cada um de nós. Essa imagem nós entendemos, ó Deus, que ela é ilustrativa. É para que nossas mentes e corações, Senhor, possam entender um pouco do que tu és. E tu és aquele, ó Deus, todo-poderoso, inabalável, como uma rocha firme. Tu és a rocha eterna. E em ti, Senhor, podemos nos refugiar. Tantos salmos, ó Deus, tantos homens e mulheres de Deus, eles trouxeram essa imagem, porque eles experimentaram, Senhor, a tua companhia, experimentaram, Senhor, a tua proteção, e por contas eles entenderem isso, que tu és a rocha eterna, aquele que nunca se abala, e quem contigo está também não se abalará, superará todas as dificuldades. Que o meu irmão e minha irmã que me ouve, todos nós, possamos, ó Pai, em nome de Jesus, entender das nossas fraquezas, aceitar nossas fraquezas e nos refugiar em Ti, esperar em Ti até a vinda de Cristo Jesus, superando não só o tempo de pandemia, mas todas as adversidades que a vida traz. Nos ajuda, Senhor, nisso. Aumenta a nossa fé para isso, ó Pai, em nome de Jesus. E continua abençoando o Teu povo, continua trazendo ao coração do meu irmão, da minha irmã, paz, trazendo alegria e trazendo esperança, Senhor, para que não desfaleça a fé de ninguém, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço isso, ó Pai, e em nome de Jesus te louvo e agradeço, para que assim, ó Senhor, Tu sendo glorificado, a Tua igreja se alegre contigo sempre também, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, meus amados irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Que o Senhor nosso Deus, amado Pai, a rocha eterna, derrame sobre o teu coração amor, segurança e confiança. As consolações do Espírito Santo, a fortaleza do Espírito Santo, esteja contigo, te protegendo, guardando vossa mente e coração até a vinda de Cristo Jesus. Amém. Amém.